Boa noite a todos. Havendo corda por aberta a 11ª reunião ordinária do segundo período. Eu coloco em discussão a ata da última reunião. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Quem for favorável permanece sentado, quem for contrário manifeste levantando-se. A ata da última reunião aprovada por unanimidade. Passo a palavra para o nosso secretário ler a matéria em pauta. Para a leitura do expediente, projeto de lei número 10/2017. Presidente, questão de ordem. Eu tomei uma decisão pessoal, acho que isso deve ser uma prática também nossa, de todos os vereadores. Depois do ocorrido aqui nessa semana passada, eu particularmente só discuto o projeto, né, que de fato ele for para nosso gabinete. Eu não tive acesso a nenhum desses projetos de lei e por essa situação eu peço vista de todos eles. Aproveitando a leitura do primeiro, peço vista de todos os projetos de lei aqui apresentados. Vereador, um está indo para a leitura ainda, viu? Esse que está sendo lido, ele está indo para o parecer, né? Para a comissão. Ah, ok, beleza, desculpa aí. Prossiga no primeiro aí. No caso da primeira. Mas já deixo registrado, se for o caso, mas a gente repete. Projeto de lei número 10/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação de subprefeitura, secretarias, desmembramento de secretarias e criação de cargos em comissão e da outras providências. Ofício GP número 101/2017, Carpina, 28 de setembro de 2017. Excelentíssimo senhor Severino Ferreira de Souza, presidente da Câmara Municipal do Carpina. Senhor presidente, servimos-nos do presente para encaminhar em anexo o projeto de lei número 9/2017, com respectiva mensagem que dispõe sobre a alteração do Código Tributário Municipal, Lei Complementar número 001/2009 e da outras providências em caráter de urgência urgentíssima. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, excelentíssimas senhoras vereadoras. Dirigimos-nos a esse egrégio Poder Legislativo para apresentarmos o projeto de lei número 009/2017, que altera o Código Tributário Municipal, Lei Complementar número 001/2009. Senhor presidente, no dia 30 de dezembro de 2016, foi publicado no Diário Oficial da União a Lei Complementar número 157, de 29 de dezembro de 2016, que promoveu diversas modificações no texto da Lei Complementar número 116/2003, sobre o imposto sobre serviços de qualquer natureza de competência dos municípios e do Distrito Federal. Dentre as alterações merecem destaque a fixação da alíquota mínima do ISS-QN em 2%, ampliação e ajustes na lista de serviços e a vedação à concessão de desonerações tributárias que impliquem em carga tributária em montante inferior ao produto da aplicação do dito percentual. Pois bem, em razão do que prescreve o artigo 146, inciso 2 da Constituição Federal, a lei municipal é subordinada à Carta Maior e à Lei Complementar Federal. Portanto, deve este município, por cumprimento de mandamento constitucional, instituir a atualização das normas então subordinadas. Quanto à tabela prevista no artigo 5º, trata-se de mera atualização do Simples Nacional na Lei Complementar Federal número 123/2006 e que aqui também deve ser atualizada.
Sendo assim, submeto aos ilustres vereadores a apreciação e aprovação do presente projeto de inteiro teor, bom para a municipalidade. Atenciosamente, Manuel Severino da Silva, prefeito. Para as comissões competentes. O projeto de lei foi para as comissões, teve um pedido de todos os projetos que eu concordo em gênero, número e grau com o nobre vereador, mas não cabe a mim decidir, porque são muitos projetos de avenida de sessão, então eu vou colocar em votação, o plenário é soberano e vai decidir, e se decidir favorável ao senhor vereador, eu quero dizer que esses projetos vão chegar na segunda-feira até 1h da tarde nos gabinetes. Os projetos. Sendo... Não é decisão, foi pedido ficha dos projetos da primeira Discussão. Vai de um... Não, esse não. Não, porque esse vai para as Esse comissões vai ainda. para a leitura, então dá tempo de chegar. Ele pediu de todos, eu acho que... Não sei se tem que ler, eu acho que não. Então vai ser pedido de 1 a 1, né? Ou então ler a leitura de todo ele para globalizar no final. Porque basta ser um vereador pedir vista, não é assim, Vossa Excelência? Não, quando é um só, mas aqui é muito, fica... Aí então o plenário decide. Tá certo. Se Por questão votam de todos, ordem, votam todos, faça assim, né? presidente. Leia, faça a leitura de todos, quando for no final, bota em votação. Projeto de lei complementar número 009/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera o Código Tributário Municipal, lei complementar número 001/2009 e da outras providências, com os devidos pareceres. Proposta de emenda, Presidente, projeto de lei, por favor, pela ordem, presidente. Veja só. Cada vereador ele tem direito a pedir vista do projeto, Certo. independente da quantidade de projetos que estejam sendo colocados em pauta. Então, a partir do momento que ele pediu vista, é necessário retirar, porque ele pediu vista de todos. Então, não há necessidade de ser votado em plenário. Mas vai ler. Porque Agora, sim. o lei não tá pedindo vista da leitura, está pedindo do projeto em si, ou seja, da discussão. Mas só que ele vai ler agora o parecer. Você vai ler o projeto, porque primeiro se vota o parecer, para depois ler o projeto. O projeto já foi lido, informando que ia já para as foi comissões semana passada. Nessa votação. Então, o que vai ser lido agora é os pareceres e não há mais necessidade. Se foi pedido vista, retira todos. Você me dá uma parte, Guilherme, por favor? O microfone está fechado. Inclusive, presidente, o senhor deve lembrar, né? Na época que Tota Barreto sentava ali, passamos por duas situações análogas a essa, que o colega Wellington Lopes está passando, independente de diretriz, de partidária, qualquer coisa, enfim. Essa situação que ele está passando aqui agora, eu tenho gravado, foi igualzinho, com Tota Barreto sentado ali, e ele pegou o projeto Ficha Limpa, dentre outros, e pediu e deslocou. Então, acho assim, que se estamos todos iguais, o tratamento que eu recebi, independente de o vereador A, B ou C gostar de D, E e F, tem que ser igualitário. Eu acho que se Tota Barreto fez aquilo na época e tirou o projeto Ficha Limpa, né, tirou, dentre outros projetos, em situação, repito, idêntica. Eu acho que não há porquê... Vereador, a gente não está discutindo nem o pedido de vista de um vereador de um projeto que eu já teria aceito. O problema é muito, onde não foi lido os parecer, então se lê os parecer e depois se pede vista nos projetos, porque o parecer já fica pronto para a próxima semana, porque o parecer, né, não vai, é só sim ou não. Presidente, pela ordem, mas como a gente vai opinar sobre um parecer se não teve acesso ao projeto? Então, eu acho que para otimizar o nosso tempo, né, se a gente não vai apreciar essa matéria hoje, diante do pedido de vista, a gente já pode avançar na pauta e entrar nos requerimentos. Entrar na segunda votação do seu projeto. Na segunda votação, exatamente. Projeto de Vossa Excelência. Mas, de qualquer forma, eu vou comunicar ao plenário. O plenário é soberano, está aqui para isso também, para decisão. Uma decisão em conjunto é muito mais forte do que um. Depois, não está dizendo que ninguém votou e tal.
Eu coloco em votação o pedido do novo vereador Elton Lopes. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, manifeste levantando-se. Aprovado por unanimidade. Pronto. Livre de qualquer especulação no final. Obrigado, presidente. Para a segunda discussão e votação, projeto de lei número 028/2017, de autoria do vereador Diogo Freitas Araújo do Prado, que declara de utilidade pública municipal a Associação dos Idosos do Carpina e da outras providências. Não tem nada a ver com isso, não. Isso aí que tem a ver o povo, o Ministério Público, a gente não. Eu coloco em discussão o projeto. Se o vereador quiser justificar ainda alguma coisa, já está na segunda. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos presentes. Diante da apresentação do projeto de lei número 28 na sessão passada e pelo apoio integral que nós tivemos aqui nessa casa, eu entendo que não há nada a acrescentar com relação ao conteúdo e a importância para que nós possamos conceder o título de utilidade pública para a Associação dos Idosos de Carpina no nosso município. Conto com o apoio de todos nessa segunda votação para que nós possamos concluir esse processo. Alguém quer discutir o projeto? Não. Então, como teve unanimidade na primeira, eu não vejo necessidade de colher voto nominalmente. Eu coloco o voto, o projeto em votação, na segunda discussão e votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, manifeste levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade. Requerimentos. Requerimento 339/2017, de autoria do vereador Cosme Alves da Silva, que requer que seja oficiado o exceletivo senhor Manuel Severino da Silva, prefeito do Carpina, proposição no sentido que o mesmo providencie a pavimentação da rua Juscelino Kubitschek, primeira rua depois o Teixaco, sentido centro, bairro Santa Cruz, nesta cidade. Requerimento 532/2017, do vereador Cosme Alves da Silva, que requer que seja oficiado o excelentíssimo senhor Manuel Severino da Silva, prefeito do Carpina, proposição no sentido de que o mesmo providencia a pavimentação da rua Ângelo Cristina Canto Pessoa Luna, no loteamento Santa Cruz, nesta cidade. Requerimento 533/2017, do vereador Cosme Alves da Silva, que requer que seja oficiado o excelentíssimo senhor Manuel Severino da Silva, prefeito do Carpina, proposição no sentido que o mesmo providencia a pavimentação da travessa da Avenida Conselheiro João Alfredo, em frente a Montiville Recepções, loteamento Santa Cruz, nesta cidade. O senhor está com a palavra, nobre vereador, para justificar seu requerimento. Boa noite, presidente, primeiro secretário, segundo secretário, nobres vereadores, todos que estão aqui presentes. Mais uma vez, eu venho colocando esse requerimento de 3 ruas ali no loteamento Santa Cruz. Quem sai aqui de Carpina, o sentido da unidade mista a chegar na BR, onde a gente tem pequenas ruas, eu acredito que rua com menos de 100 metros, e a gente vê a necessidade, onde a gente sabe ali que tem tanto escola, também tem como tem aquele espaço Montiville, que às vezes vem muitas pessoas fazer seus eventos, suas festas ali, e às vezes sai dali para ir para uma festa, de repente se depara com uma lama, o esgoto a céu aberto, e também a comunidade também clama muito a respeito por exemplo, do que acontece diariamente ali, que a gente sabe que quem tem a sua residência sabe o clamor que é uma rua sem saneamento, sem um calçamento ali, como que é a situação. Aí por isso que a população, a comunidade vem cobrando
como eu tenho ali vários amigos, várias pessoas que residem ali há muitos anos, e eles clamam muito pelos pedacinhos de rua que pudesse calçar, que ia dar condições melhores para eles poder transitar. Eu acredito que o nobre prefeito Manuel Botafogo, eu acredito com esses calçamentos que acredito que só em janeiro que deve começar, eu acredito que ele deve dar uma olhada ali naquela área, que é ruas pequenas, é ruas com menos de 100 metros, eu acredito que ele atendendo esses pedidos, a população e o povo de Carpina vai estar muito feliz e vai estar muito grato. Essas são minhas palavras e eu agradeço aí aos nobres vereadores que puder aprovar esse meu requerimento. Eu coloco em discussão o requerimento do nobre vereador. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação de número 339. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, manifeste levantando-se. Requerimento aprovado por unanimidade. Agora eu coloco em votação o 532. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, manifeste levantando-se. Requerimento aprovado por unanimidade. Agora eu coloco em votação o 533. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, manifeste levantando-se. Também aprovado por unanimidade. Requerimento 524/2017 do vereador Antônio Gabriel. Pela ordem, um minutinho. Pois não. O requerimento 524, que ele está lendo, positivo. O 525, eu vou pedir um pedido de retratação judicial, né? Então, de modo que se faz necessário a triangulação dele nesses 3 requerimentos. Ficarei só com o 524 e o 526. O senhor só vai... Isso, vou pedir pela Justiça. Certo. Melhor. Então, retira-se o 525. Com multa diária de R$1.000. Aí, fazer isso aí. Requerimento 524/2017 do vereador Antônio Gabriel Norato Rezende, que requer que seja oficiado o excelentíssimo senhor Manuel Severino da Silva, prefeito do Carpina, proposição no sentido de que sejam oficiados o excelentíssimo senhor Gilberto Cassadi, ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, ao excelentíssimo senhor Manuel Severino da Silva, prefeito do município desta cidade, ao excelentíssimo senhor Juarez Quadros, presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, e ao Ministério Público Federal, informando as ilegalidades existentes na execução da outorga para funcionamento da Rádio Comunitária de Carpina, conhecida como Rádio Alternativa 104,9 ou a Rádio de Joaquim Lapa, constituída por meio da Associação de Moradores do Bairro São José, Rádio Alternativa FM 104,9, inscrita no CNPJ-MF sob o número 01.766.842/0001-11, entidade de direito privado, com endereço à Rua Nunes Machado, número 151, bairro São José, Carpina, Pernambuco, e requerendo que se tomem as providências legais cabíveis para que sejam realizadas novas eleições para presidente da Associação dos Moradores do bairro São José, oportunizando efetivamente que a Rádio Alternativa FM 104,9 retorne aos moradores do bairro São José neste município e não fique mais na mão de qualquer político, mas dos carpinenses que residem no bairro São José em virtude de irregularidades constatadas. Requerimento 526/2017 do vereador Antônio Gabriel Norato Rezende, que requer que a mesa, que consultado o plenário na forma regimental, seja concedido voto de aplausos ao programa Francisco Júnior, reconhecendo o trabalho de toda a equipe envolvida,
nas pessoas de Francisco Júnior, José Maílson e Edinaldo, que, tendo divulgado no programa da manhã Inverdades, assim que teve conhecimento que tudo passava de inverdade, se retratou e imediatamente fez circular a correta informação e a veracidade dos fatos. No dia 18 de outubro do fluente ano, no programa do horário das 12 às 14 horas, referente às acusações proferidas por um vereador na tribuna desta casa, dia 17 do mês fluente de 2017, concernente a um suposto projeto de resolução de mudança do período legislativo para de 45 dias para 4 meses. Justificação e requerimento. Boa noite à mesa, boa noite aos amigos vereadores, boa noite à população carpinense. Começando de trás para frente, o requerimento 526, que trata de um voto de aplauso nessa situação específica, né? Nesta situação, ao programa Francisco Júnior, incluindo toda a equipe. No dia 17 de outubro, como todo mundo sabe, a tribuna não é obrigatório ficar, né? E eu tinha uns compromissos, fiquei sabendo, via rádio, que foi me imputado várias acusações, inclusive no sentido de que teria ampliado para 4 meses o recesso, né? O fato é que, desde a carreira do primeiro ofício, do primeiro inquérito que eu fiz como delegado, eu tenho todos os documentos arquivados. Eu não gosto só de arquivo, eu gravo papel. Minha mulher até reclama assim, mas por que tanto papel? Vai dar barata, vai dar escorpião. Eu falei, eu boto naftalina, mas eu gosto de papel. Aí tem lá as pastinhas. Assim que eu comecei a ouvir isso, eu corri até uma da primeira pasta, que foi o primeiro documento dessa casa. Puxei, e para minha surpresa, né, porque eu já, sinceramente, quando eu li aquilo, eu cheguei até na dúvida. Eu falei, rapaz, será que eu assinei isso sem ver? Foi alguma loucura? Não sei. Cheguei lá, estava lá o requerimento assinado, com data e hora e tudo, né, o original, né, prevendo som horário. Depois eu fiquei pensando assim, será que houve alguma emenda? Consultei os colegas, vim até o presidente e não houve nenhuma emenda. Não cabe a mim apurar quem errou, se errou, por que errou. O que acontece é que o nome de um cidadão de bem, seja qualquer um de nós, não pode ser jogado na lama. E o fato é que, apesar de todas as dificuldades que todo mundo sabe, que eu tenho com o Maílson, com o Edinaldo, com o Francisco Júnior, eu não poderia deixar de externar aqui a minha gratidão deles. Alguns poderiam dizer assim, não, mas fizeram o dever dele. Sim, mas nem todos fazem, né? Tem muita gente que diz assim, eu não vou retratar, não vou corrigir a informação e pronto. Na cara do ouvinte que está ligando. E isso acontece aqui em Carpina, né? E numa rádio comunitária, pasme, né? Em que o rádio comunitário, a gente vai chegar lá, de comunitária não tem nada aqui em Carpina, né? E assim, desde muito pequeno, eu sempre gostei de filmes de guerra, de western. E eu vi um filme certa vez chamado Troia, né? E que havia um herói chamado Aquiles que matou Heitor, né? Pois o pai de Heitor foi reclamar o corpo lá junto de Aquiles. E Aquiles teve um ato de nobreza na guerra. Ele falou, não só vou devolver o corpo do seu filho, como você tem permissão de entrar aqui e levar o corpo dele sem que ninguém o toque. E ainda vou dar 1 semana de paz. Isso é uma atitude nobre numa guerra, né? Mostrando com isso, o que eu quero dizer com isso? Que existe nobreza, as pessoas podem discordar, podem até não concordar e podem até ter alguma peleja. Mas a verdade é a verdade em qualquer lugar.
E eu peço esse voto de aplauso, porque foi um homem de dizer o tempo todo, não, o delegado foi injustiçado, isso não ocorreu, eu tenho isso gravado, né? Não foi igual uns e outros, mau caráter, que ficou dizendo, não, mas isso está mal contado, ligavam um ceguinho para lá, o cara, não, mas não é bem assim a história, ainda citou o meu nome do presidente de Diogo e falou, ele que resolva com o Diogo e com o Bila para lá, que eu não quero nem saber, isso é atitude de mau caráter, né? De sem vergonha, né? E, realmente, Francisco Júnior, Edinaldo, que está aqui na minha frente, independente de gostar ou mim ou não, e o menino Maílson, se prontificaram a ir lá como um sujeito homem, né? Apesar de toda a mágoa que pode ser que um lado tenha do outro, mas mostrou nobreza. Então, eu não poderia fazer menos do que isso, também de mostrar nobreza e reconhecer que realmente, até mesmo numa guerra, existe caráter, né? Não são ex-pastores, não foram expulsos de igreja, né? Não respondem processos sigilosos, são cidadãos que vieram e repararam aquele erro, né? Não estou aqui para julgar quem foi que errou, de que forma errou, mas, da mesma maneira que tiver uma atitude nobre, eu me predispus a ter uma atitude nobre de reconhecer publicamente que ele poderia ter feito igual a um e outro, né? Não quero nem saber. Não, mas foi lá e foi um homem e se retratou, né? E o ex tem que reconhecer quando o cabo tem atitude de homem, né? O presidente também da Câmara teve uma atitude muito nobre quando foi entrevistado e disse que realmente foi um erro e também se retratou, ainda usou um termo que eu nunca tinha escutado, mas ele falou assim, eu desci o metro, né? Foi um homem também. Em relação ao voto de aplauso, acho que está mais do que explicado, né? Não há mais o que acrescentar. Agora vamos combater o bom combate. Em relação à rádio comunitária, nós trabalhamos com lei. E um legislador que não segue a lei é fadado ao fracasso. Existe a Lei 9.712 de 98, né? Que é a lei da rádio comunitária. E, por incrível que pareça, nós temos uma rádio comunitária aqui em Carpina, né? Eu nem sabia, foi a doutora Alcineide, advogada militante aqui, que descobriu que era uma rádio comunitária, inclusive fez uma representação no Ministério Público, ela, que estão deturpando, porque tem sempre um mentiroso por detrás do microfone, dizendo, quero fechar a rádio, né? Vamos para a rua, né? Não quer não, cara pálida. O que quer é que tenha novas eleições para presidente. Porque a rádio comunitária é do povo de Carpina, não é de político, né, de pessoas que têm 3 filhos com político, né? O estatuto prevê eleições regulares, isso não é uma capitania hereditária, né? Isso tem que ter eleições regulares. Qualquer do povo pode se candidatar à presidência dessa rádio, qualquer um, basta que more ali na localidade de São José, né? Pedimos na Justiça publicação dos editais, não tem. E nunca vai aparecer. Se aparecer fraudado, vai responder por falsidade. Pedimos a prova da eleição, chapas, não tem. Não tem. Não há. Uma rádio comunitária que quer estudar a lei, sabe que a chave tem que ficar na comunidade. Uma rádio comunitária, a pessoa da associação fica com a chave à disposição dos moradores. Pergunta se algum morador pode ir lá fazer um programa hoje. Pode não. Uma rádio comunitária, ela tem que ter 98,5, né? O problema aqui não é de fechar, não fechar, né? O problema aqui é... E outra coisa que fere mais a lei, a presidente da rádio comunitária, que é o argumento mor, né? É o argumento mor. Não mora em Carpina, e muito menos no São José, né? E eu tenho documento para provar isso, que está nos autos, né? Tornando tudo isso nulo, né? Se a pessoa, que é um requisito básico, ser morador de São José, e eu tenho provas nos autos lá com o Ministério Público, que a pessoa não mora, que diabo de rádio comunitária é essa? Uma rádio comunitária que só faz proselitismo, chama a gente de São Lourenço para promover um cara que não sai dos 4%, 3% nas pesquisas,
gastando todo o dinheiro do mundo, promovendo uma família. Então, assim, rádio comunitária tem que ser do povo. E se é do povo, nós temos que tomar as medidas necessárias. O Ministério Público já está ciente disso. A Anatel, o problema é que a Anatel só faz multa. As pessoas, eu aprendi muito com isso aí. Estou há um certo tempo estudando toda essa área. A Anatel é uma agência reguladora que, por incrível que pareça, a lei que a regula só dá poder dela de fazer multa. Então, você tem que ir ao Ministério das Comunicações pedir que intervenha, fique em Brasília, que pode até usar os agentes da Anatel, né? Mas eu peço nesse requerimento que a rádio comunitária volte ao povo de Carpina, ao povo de São José. A presidente Rosângela, que tem 3 filhos com Joaquim Lapa, não mora em Carpina e muito menos no São José, que é um requisito essencial para ser presidente de uma rádio comunitária, né? E o Supremo Tribunal Federal, o STJ, já disse em várias decisões, né, que, inclusive o caso de Gonzaga Patriota, né, que perdeu rádio comunitária, até a rádio particular, porque não pode estar na mão de parentes, não pode estar na mão nem de pessoas filiadas a partido, né, como cargo de direção. É a lei. Agora, se vão cumprir a lei ou não, o requerimento também não vai decidir a vida da rádio. O que vai decidir é o Ministério Público Federal. Então, pelo menos estou fazendo a minha parte como cidadão, né? Sei que tem pessoas ávidas aí para falar, mas só para mim acabar aqui, né, rapidamente, a rádio comunitária, pela lei, ela tem que abranger 1 quilômetro, né? E ela abrange mais de 30, né? Tem 5 procedimentos da Anatel contra essa rádio. Então, assim, uma rádio comunitária, ela é para dar oportunidade à população, para a população ir até o local, fazer um programa, né? Rádio comunitária não é para a pessoa ficar esculhambando o outro, ficar inventando mentira, e se fizer, pelo menos quando souber a verdade, né? Quando souber a verdade, tem que se retratar. É o que, pelo menos, um cidadão de bem faz, né? Eu não vou fazer igual vereadores daqui que manda para ter se calar. Pode falar aí que a gente responde. É só dizer aí que aqui eu estou na verdade, né? Quem quiser pode se manifestar aí, não tem problema nenhum, né? Eu não cerceio a vontade do povo de falar, né? Agora, também trazer militante para ficar aqui fazendo ventríloco é complicado, né? Então, assim, rádio comunitária é do povo, né? É 98,5, a chave tem que estar com a população, né? Ministério Público Federal tomou rádio de deputado federal, né? Em Petrolina, né? Tomou rádio particular, que não pode. Está no nome de sogra, ex-mulher, não pode, né? Então, assim, que volte ao povo de Carpina, da comunidade São José, e agradeço aos irmãos que votarem aí, e se não votarem também, agradeço do mesmo jeito, que não vai influenciar nada, porque a rádio vai ter eleição, isso eu garanto. Discussão e requerimento do novo vereador. Os 2 requerimentos. Com a palavra, a nova vereadora Manu Lapa. Obrigada, presidente. Boa noite, mesa diretora, vereadores, população carpinense. Satisfação de ter a casa aqui cheia, satisfação de mais uma vez estar aqui. Vereador Antônio Rezende, antes que diga que eu estou recebendo instruções, meu celular está parado. A senhora é evidente? Não, é porque eu conheço as práticas. Antes que diga que eu sirvo a um grupo eu não sou obrigado a ouvir piadinhas, né? A um grupo Lapa, não, eu estou com a palavra. Não, mas só está soltando... Né? Antes, de forma nenhuma, que eu não sou comediante. Então, antes que se diga qualquer outra coisa ao terminar a sessão e sair daqui, já me antecipo que é engraçado as suas falas das suas práticas. Na hora que o senhor fala, eu sou sua fã.
as práticas que não são condizentes. Engraçado que a Lei 9.712/98, ela não era concernente aos seus interesses quando o senhor tinha um programa ali, naquela rádio, no início desse ano. Engraçado que ela não era comunitária quando o senhor fazia proselitismo político. Igual o senhor tem gravações, eu tenho todas as gravações desse programa também. Em relação a ninguém sabia que ela era comunitária, eu acho que toda Carpina sabe, só não sabe quem é de fora e cai aqui de paraquedas, né? Em relação a ela servir a comunidade, há 39 anos eu estou nessa cidade e eu vejo essa rádio ela servir a comunidade. Se a comunidade tem a chave, eu não tenho a chave, de fato eu não tenho essa informação. Se as atas das reuniões, se as eleições, elas estão em vigor, realmente eu não tenho essa informação. A prova viva de que eu não sou papagaio, né? Mas eu estou dando a minha opinião. Eu vejo uma rádio que ela é uma rádio cultural, tem programas religiosos e de informação. Se ela é de interesse a uma família política ou a uma pessoa, eu realmente não vejo isso, porque eu sou ouvinte assídua dessa rádio, não só como dela, como de Francisco Júnior, como da NASA FM, como a Cultural em Limoeiro. Eu acompanho todos os programas, aqueles que são de interesse e de pertinência à população carpinense e região, por mais que eu não seja candidata a deputado estadual. Então, eu não vou compactuar do teu requerimento, Rezende, até eu ter em mãos todas as tuas denúncias. Por exemplo, informando as ilegalidades existentes na execução da outorga para o funcionamento. Eu vou em busca das ilegalidades. Eu acho que é arbitrário colocar a rádio de Joaquim Lapa, porque eu sempre conheci como a rádio Alternativa FM. A não ser que você, quando tenha ido lá ver seu programa, tenha acertado diretamente com o Joaquim algum dados. Eu desconheço, porque eu não tenho um programa lá. E em relação a requerer todas essas providências cabíveis, foi como eu falei, diante de eu ter visto o teu requerimento hoje, eu vou em busca de todas essas ilegalidades. E daí, então, eu tenho, de fato, a decência de chegar nessa casa e falar todas essas ilegalidades e todos os processos que estão em andamento. Devido a isso, não irei estar junto desse requerimento. No que concerne o teu requerimento 526 de Francisco Júnior, voto de aplauso de toda a sua equipe, eu lhe acompanho. Por que eu lhe acompanho? Porque uma imprensa que foi posta carro de som na rua como imprensa bandida, e ela mostrou essa hombridade, ela merece voto de aplausos. Né? E em relação a você, a nobreza, como eu lhe falei, eu sou fã das suas falas. A nobreza por quê? Em você ter posto o carro de som nas ruas, chamando eles de imprensa bandidas, e hoje você pede voto de aplausos a ele, isso é nobre. Então, eu acompanho esse requerimento com toda certeza. Parabéns, Ednaldo, José Maílson, Francisco Júnior. Continua em discussão o requerimento do nobre vereador. Com a palavra, o nobre vereador Diogo Prado. Senhores, gostaria também de comentar os dois requerimentos apresentados pelo vereador Antônio Gabriel. Mas antes do meu comentário, eu gostaria de ter a humildade de, mais uma vez, reconhecer que as palavras que foram proferidas, partes delas, na tribuna, na sessão passada, elas foram equivocadas. Esse reconhecimento eu já fiz quando fiz uso da palavra no programa de Francisco Júnior, e estou repetindo aqui com toda a humildade, logicamente, sem deixar de reconhecer que fomos induzidos ao erro diante de um erro cometido dentro desta casa. Mas eu não tenho dificuldade nenhuma de reconhecer quando há algum erro e que precisa de ser corrigido. Volto a dizer, fiz isso pela segunda vez já. E faço com palavras verdadeiras, sem realmente querer destacar para mim uma atenção que não me cabe.
Agora, vereador Antônio Gabriel, os seus 2 requerimentos chamam a atenção. Chama a atenção pela sua postura tão dúbia, antagônica, muitas vezes, entre a sua fala e a sua prática. O senhor apresenta aqui 2 requerimentos. O primeiro, inclusive, que trata de uma rádio que, como a vereadora Manu Lapa colocou, lhe ofereceu um abrigo para que o senhor pudesse utilizar diariamente, de segunda a sexta, por 2 horas, esse veículo de comunicação para falar de suas ações, para falar das suas ideias, mas, sem dúvida nenhuma, tinha como objetivo principal denegrir a imagem das pessoas e uma autopromoção. Sem dúvida nenhuma, o proselitismo político foi o que reinou nos seus programas diários, que tantas vezes nós trouxemos aqui para essa casa para discussão. Como a vereadora Manu Lapa mesmo colocou, naquele momento parecia que a rádio estava toda regular, tudo direitinho. Todo mundo sabia, inclusive, que se trata a Rádio Alternativa FM de uma rádio comunitária. Mas depois que o senhor foi notificado, que foi inclusive alertado, porque não podia fazer uso político de uma rádio comunitária, o senhor e a sua advogada se voltou contra essa rádio, iniciando uma campanha para colocar em xeque a credibilidade da rádio, a questionar a legalidade jurídica do funcionamento da rádio, e me parece que está muito focado nisso ainda. E aí agora o senhor traz esse requerimento para essa casa com o único intuito de se vingar por ter perdido as suas 2 horas diárias do programa na Rádio Alternativa FM. Eu não vou compactuar com isso, não vou ser utilizado realmente como um instrumento de vingança pessoal para o seu projeto político, não é? Porque eu entendo que se o senhor realmente praticasse aquilo que o senhor acabou de colocar aí, que uma rádio comunitária, eu até escrevi as suas palavras, ela não pode denegrir a imagem das pessoas. Ora, foi só o que se fez durante os seus programas. E por isso o senhor perdeu o direito de fazer uso daquele programa. A rádio comunitária, ela é um espaço que tem que estar aberto ao povo. Ora, o que eu vejo diariamente é a interação das pessoas por telefone, em entrevista, né, diariamente. Uma rádio comunitária, ela tem que dar a chave na mão da população. Ora, nenhuma rádio pode distribuir cópia de chave para a população. Ela está acessível, sim, ao povo, mas está acessível dentro dos canais que não comprometa, da forma que não comprometa o funcionamento dessa rádio. Então, vereador, se há realmente alguma ilegalidade, quando o senhor coloca aqui que tem que ser convocado novas eleições de presidente e tal, né? Isso não está sendo apresentado aqui agora, essa ilegalidade, documentos que comprovem isso. E aí eu vou tirar como experiência o que aconteceu comigo na semana passada. Eu estava com um documento em mãos e ainda assim fui induzido a um erro. Que dirá sem nenhum documento em mãos? Eu não cometerei o mesmo erro. Então eu não acredito que hoje aqui nós tenhamos documentos, base suficiente para atestar que essa rádio está irregular. Eu não posso aqui hoje participar de uma ação que pode atrapalhar, que pode impedir o funcionamento de uma rádio que presta um serviço comunitário, que presta um trabalho de interesse da população, como já bem foi falado aqui, através de seus programas esportivos, noticiário, religiosos, né, os trabalhos que são feitos. A gente não pode ter a interrupção desses trabalhos por uma intenção de vingança, ou de atingir, ou de provocar um caso, uma discussão política. Então, eu não acompanho o senhor nesse requerimento. Como eu também não acompanho o requerimento de número 526, aonde o senhor pede um voto de aplausos para o programa Francisco Júnior. Mas eu não acompanho o seu requerimento, não é porque eu não reconheça e respeite o trabalho dos profissionais Francisco Júnior, José Maílson e Ednaldo Tavares. Muito pelo contrário, são 3 profissionais que têm minha admiração, que têm o meu respeito, ao qual eu posso aplaudir a qualquer momento do dia
do mês do ano. Agora não através desse requerimento, porque esse requerimento aqui ele está sendo utilizado para atingir o profissional do requerimento anterior, que foi retirado de pauta agora há pouco, que é o André Luiz. Esse requerimento aqui, ele mais uma vez, ele cobre uma finalidade principal, que é mascarar uma situação para atingir uma outra pessoa, para atender um interesse particular, individual. Eu não posso entender que um vereador que está processando os radialistas que ele está aplaudindo aqui, que já perdeu, inclusive, na primeira instância, e está recorrendo agora contra essa decisão, que é o caso do processo movido contra o radialista Francisco Júnior, esse vereador queira demonstrar alguma nobreza através de um voto de aplausos aqui. Quer demonstrar nobreza? Então abra mão dos seus processos, abra mão da sua prática reiterada. Abra mão da sua prática reiterada de insinuar, de coagir, né, de provocar. Aí sim a gente demonstra um ato de nobreza. Então eu não posso ficar convencido de que esse voto de aplauso realmente é para reconhecer os profissionais do porte, do quilate, da importância que é para a nossa imprensa local e regional, como é o Francisco Júnior, José Maílson e o Edinaldo Tavares, né? Vamos encontrar outra forma de homenageá-los de maneira verdadeira, de maneira profissional, né? Exatamente da forma que eles merecem, não através desse requerimento que, na minha concepção, ele está sendo maquiado por um outro intuito. Continua a discussão, passar primeiro para Guilherme, depois Pedrinho, na terceira você, Elton. Eu gostaria de pedir à plateia que não se manifeste enquanto os vereadores antes de concluir o raciocínio que atrapalha. Com a palavra, o nobre vereador Guilherme. Boa noite, senhor presidente, primeiro e segundo secretário, nobres colegas, senhoras e senhores que estão aqui presentes. Gostaria de iniciar minha fala falando sobre o requerimento 526, que é o voto de aplauso, o programa, né, de Francisco Júnior. Contrariamente ao nobre vereador Diogo Prado, eu dou meu voto de aplauso ao programa, não só ao programa de Francisco Júnior, mas a toda a imprensa de Carpina, uma imprensa que, ao meu ver, traz informações, ao meu ver, que traz realmente conteúdo, que é uma imprensa que vem realmente ajudando a comunidade, vem ajudando a nossa cidade, é uma imprensa de credibilidade, é uma imprensa que nós procurarmos na região, que mais é ouvida. Então, eu dou sim um voto de aplauso a Francisco Júnior, ao programa, e também a toda a imprensa de Carpina. Referente ao requerimento 424, eu voto contra, porque a rádio, ela faz parte da Associação dos Moradores. E eu entendo que a Câmara de Vereadores de Carpina, ou a associação, ela tem suas diretrizes de como ela vai se organizar. Se vai solicitar novas eleições, de como vai ser, de como não vai ser. Eu acho desnecessário a Câmara de Vereadores entrar nesse mérito, pois a mesma é de direito privado. Então, acho desnecessário a Câmara de Vereadores entrar nesse mérito e discutir se tem que ter novas eleições, se não tem que ter novas eleições. Quem vai decidir isso é a associação, é a comunidade, são aqueles moradores que fazem parte dessa associação. Quer dizer que nós vamos entrar em discussões que, ao meu ver, é particular, infelizmente é pessoal, infelizmente, é o que nós temos visto aqui nesta casa por várias vezes, discussões de requerimentos que levam à parte pessoal, discutir coisas desnecessárias, aonde não tem. Eu não percebo nenhuma vantagem para a população de Carpina, para a nossa cidade, apenas discussões no lado pessoal. Foi bem falado aqui por diversas vezes, aonde havia um programa nessa rádio que vivia falando mal dos vereadores da cidade.
com mentiras, fazendo enquetes que não tinha nada a ver com o que a gente fazia aqui na casa, informações mentirosas, aonde muitas vezes ouvintes que ligavam e traziam informações e era colocado como verdade sem nem procurar saber se aquilo era real ou não. Eu não entendo alguns requerimentos que aqui é colocado. Eu acredito que estão brincando com a inteligência dos vereadores dessa cidade. Eu fico abismado com tudo isso. Nobres colegas, vamos discutir aquilo que traz benefício para a nossa cidade. Vamos pensar na nossa população e não estar com discussões, me permita a expressão, às vezes, de menino buchudo. Ficar chateado com uma rádio ou com outra, porque processos e ações deveriam ser tomados há muito tempo em outras situações. Infelizmente, me deparo mais uma vez com um requerimento igual a esse, nobre vereador Antônio Rezende. Mas eu voto contra a esse requerimento. E eu espero que isso seja a última vez que aconteça nessa casa, que nós não venhamos a ter outras discussões. E repito, voto contra, porque a associação ela tem suas diretrizes, ela faz votação para presidente, ela sabe como é regida. Não é a Câmara de Vereadores que vai interferir em uma rádio comunitária de direito privado. Então é necessário rever todas essas ações. Presidente, lhe agradeço por essa oportunidade e no momento nós vamos, quando for pedido, nós vamos falar nosso voto. Um a favor e outro contra. Continue em discussão com a palavra o nobre vereador Pedro Henrique. Boa noite, senhor presidente, primeiro e segundo secretário, vereadores, senhoras e senhores. Vou ser bem breve. Vossa Excelência, o vereador Antônio Rezende, foi o vereador mais votado da cidade, então o requerimento 524 e 522, eu acho que isso, como é uma rádio comunitária, ele tem total força de resolver isso lá dentro da comunidade. Como ele foi o vereador mais votado, tem acesso quase a maioria da população de Carpina, enquanto o requerimento 526, eu acompanho o requerimento, conheço o trabalho de Zé Amaílson, Francisco Júnior, Adinaldo, desde criança. Quando meu pai começou a vir para essa Câmara, que foi presidente, eu acompanhava meu pai e vi o trabalho dos meninos desde criança, e até hoje prestigio e elogio muito o trabalho de cada um. Continua em discussão o requerimento com a palavra o nobre vereador Elton Lopes. Vossa Excelência, senhor presidente, primeiro e segundo secretário, vereadores e vereadoras, senhoras e senhores. Vereador Antônio Rezende, eu gostaria de acompanhar Vossa Excelência no segundo requerimento, que é o 526, né, que trata do voto de aplauso, né, ao programa Francisco Júnior, e eu acho bastante coerente, até porque é uma prática do programa, né? É uma grandeza que sempre foi praticada por esse programa, da forma que eles conduzem, e pela imprensa de uma forma geral, da forma que conduz, né, a sua responsabilidade de lidar, né, com os microfones, com a população, com aquilo que se diz respeito à comunicação. É mais do que merecedores desse voto de aplauso pela responsabilidade da qual ele executa o programa. O segundo me traz uma preocupação com relação a questão da casa Murilo Silva poder interferir, né, ou ter ingerência no que diz respeito a uma associação de moradores.
O senhor, como é mais calmo, eu posso fazer uma parte rapidinho? No final, o senhor conclui, 20 vereador. segundos só para... Pode sim, pode sim. É porque os outros estavam infamados, né? Eu, como é mais calmo, uma pessoa centrada, eu queria que lesse só aqui a terceira linha, oficiado, né? Ninguém está pedindo para tomar atitude, é só para oficiar, né? Oficiar no português significa dar conhecimento aos órgãos. Pois é. Mas aí diz para que a gente pudesse tomar providências cabíveis para que seja realizada novas eleições, né, para a presidência da associação. Uma vez que essa casa não tem nenhum associado, né, da associação lá de moradores do bairro São José, eu acho que essa casa não tem gerência nenhuma de cobrar de uma instância particular de uma associação de moradores a providência com relação à questão da eleição da diretoria da associação. Assim como, por exemplo, o próprio Nicó, o vereador Nicó, tem uma associação de moradores e as providências cabíveis a ser tomadas lá são pelos associados, juntamente com a diretoria da casa. Então, dessa forma, eu acho uma certa incoerência do requerimento e não acompanho ele de forma nenhuma. Continua em discussão com a palavra o novo vereador Nicó do Cimento. Novo presidente, primeiro secretário, segundo secretário, novos vereadores, todos estão aqui presentes. Gostaria de compartilhar aqui com o nobre vereador Antônio Rezende. No primeiro requerimento dele, o 524, eu não vou acompanhar ele, não. E o segundo requerimento, do 526, que é onde é um voto de aplauso aí para Francisco Júnior, Zé Maílson e Edinaldo Tavares, eu só quero frisar algumas coisas bem pequenininha, bem rápida. A gente, às vezes, a gente apanha na rua. Às vezes, a gente, quando é pequenininho, tem uma pessoa que é maiorzinho e dá um tapa na gente. E, às vezes, a gente põe aquilo na cabeça. Fulano bateu em mim, mas um dia, quando eu crescer, eu dou um pau nele. E eu depois ficava observando quantas vezes os carros de som iam para a rua, rede social, e metia o pau nos nobres radialistas. Vários processos estão rolando aí, que não tem interesse nenhum para mim. Realmente, eu só sou ouvinte e convidado várias vezes para ir também para nos programas, né, poder dar um debate, algumas pessoas que perguntam sobre a Câmara de Vereadores, sobre as ações na cidade, a gente está aí tanto na comunitária como na de Francisco Júnior. E realmente eu fico observando, como o nobre vereador Guilherme falou, que aqui a gente está numa Câmara de Vereador, que às vezes a gente passa um bom tempo debatendo coisas que não são da nossa ossada, que às vezes está entrando para o pessoal. Realmente a gente fica triste, porque realmente todos são autoridade, tanto autoridade na Câmara de Vereadores como radialista. E realmente a gente fica triste de saber umas colocações dessa hoje, que realmente Francisco Júnior, todos têm meu apreço, tenho todo o respeito, uma imprensa séria, uma imprensa que tem um nome aí que vem divulgando vários anos, desde o final do J. Cândido, que eu conheço Francisco Júnior, e a equipe também, Edinaldo Tavares. E eu fico assim observando, será que adianta dar esse voto agora e amanhã votar tudo de novo? Que é o que a gente está notando hoje, que a carapuça agora virou o contrário. Vai votar agora para André Luiz. Quer dizer que, aonde é que a gente vai parar? Eu acredito que todos nós aqui somos maiores, já passamos de ser criança, de ser adolescente, somos pai de família. Eu acredito que a gente tem que olhar mais para a nossa cidade, procurar mais resolver os problemas que tem em nossa cidade. Não ficar procurando problema para a gente ficar respondendo em justiça. Eu fico pensando assim, graças a Deus eu não tenho problema com justiça, porque no dia que eu tiver um problema com justiça, eu vou ter que apelar para alguma pessoa pagar um advogado para mim. Porque realmente, com dinheiro de Câmara de Vereador, não dá para pagar advogado toda vez que tiver um processo. Mas eu gostaria que os nobres vereadores aqui observassem também, fizessem uma corrente de fé aí, todos que a gente está passando por esse momento, realmente, o nobre vereador Antônio Rezende, eu tenho que comentar só um pouquinho, porque não posso ficar de fora.
porque faz parte da gente também aqui o dia a dia. Mas eu espero que resolva esses problemas de comunicação, que quem não quiser falar é o direito do cidadão. Por exemplo, eu acredito que quando você nasceu para brilhar, você brilha. Também quando você não nasceu para brilhar, não adianta. Vai ficar ali, sem brilho. Mas eu acredito que na hora da gente ficar mais humano, a gente já vê tanta violência, tanta perturbação dentro da nossa cidade, todo dia é índice de violência, crime, assassinato, é tudo que tem de que não presta dentro da nossa cidade aparece. Mas está na hora da gente se unir mais. Vamos deixar esse negócio de sistema de internet, de rede social, de estar defamando as pessoas. Graças a Deus não tem um problema, eu só estou dizendo isso. E espero que os nobres também aqui olhem para esse lado. Independente de André, independente de rádio comunitária, independente de rádio particular, está na hora da gente olhar mais para a nossa cidade. Olhar mais para aquelas pessoas que estão precisando que a gente abrace. Quantas pessoas não estão aí pedindo que a gente cobre a iluminação, cobre a saúde, cobre a educação, cobre outras coisas dentro da cidade, e a gente está passando tempo aqui a debater coisas que não é da nossa alçada. Eu sei que tem cada um com seus problemas particulares, pessoalmente, mas vamos deixar isso lá fora. Aqui dentro, vamos ver se a gente trabalha no projeto da gente, como representante, como parlamentar, como fiscalizador. Essas são minhas palavras. Eu acompanho o 526 e o 524 eu não compartilho, não. Continua em discussão o requerimento. Ninguém quer discutir, passa a palavra. Ele justificou o requerimento, agora tem todo o direito de discutir seu requerimento na vereador Antônio Rezende. Bom, vamos tentar ser breve no relação aos comentários, mas é porque foram muitos, né? Então, vamos lá. Deixa eu tentar lembrar aqui. Guilherme, né? E o Wellington. Isso aqui é para oficiar os órgãos, né? Então, assim, tanto o órgão, a agência reguladora, o Ministério Público, todos esses órgãos, na verdade, já têm um procedimento instaurado quanto à rádio comunitária, né? Então, só a título de ilustração. Em relação a Manu, que foi a primeira, deixa eu tentar me lembrar aqui. Sim, do Carpina Online, né? Carpina Online, só para constar, o contrato está em nome do doutor Alcineide. Se você perguntar a Rosângela, ela vai lhe informar. Talvez a gente tenha até a cópia do contrato, eu posso mandar para o seu gabinete, né? O programa nunca foi meu, fazia participação. Inclusive, agora estamos na 1000 AM, Princesa Serrana, que vai virar 102,9, que é nível E, que vai dar 150 metros. Então, o amigo Diogo, que está com saudade, pode até nos ouvir, né? Novamente aqui, que vai pegar até Recife, até Paraíba. Em relação a você, Manu, que disse também sobre o proselitismo, né? Todos os CDs, como você tem também, foi mandado para o Ministério Público Federal, com um radialista fazendo enquete de Joaquim Lapa também, falando um bocado de coisa. Então, o pau que bate em Chico tem que bater em Francisco, né? Não pode ter só uma medida, né? Quem mais faz proselitismo é o programa Passando a Limpo, em que o próprio Joaquim Lapa, gravado em CD que foi mandado à Justiça, diz que foi Diogo que sustenta esse programa. Joaquim Lapa que falou. Na hora que ele foi acochado pela população, que a população disse que foi um programa feito por um vereador que estava com inveja, para poder bater com o Carpina Online, ele entrou no ar, eu tenho essa gravação. Não, isso é com o Diogo, porque ele nunca é culpado de nada. Empurrou para você. Se você quiser, eu também trago as provas que eu mandei para o Ministério Público, ele trago. Em relação ao seu programa, como diz Joaquim Lapa, há tanto proselitismo de sua parte que eu não vejo falar uma coisa ruim de você. Por que, por exemplo, que o seu programa não diz que você está sendo investigado pelo Ministério Público por compra de voto, não diz que você tem quebra do sigilo bancário, fiscal, financeiro, né? Eu não vejo isso. Então, assim, só em resposta do que vocês falaram, né? Nicó, em relação ao que você falou aí do difamação, você falou da rede social também, não é isso? Pode falar. Eu falei a respeito, porque às vezes até na rede social também está focado as imagens das confusões que tem na... Não, só para saber. Na rádio, a gente passa a noite para conversar um com o outro. Então, não, só para saber, porque são muitos... Pode deixar nada sem resposta, né?
Pronto, Nicole. Então, em relação à rede social, se você se dirigir à minha página, que tem 100 mil pessoas, eu faço, escrevo nela o que eu quiser e assumo, né? A opinião é minha, eu não tenho culpa se quando eu posto um negócio dá 2.000, 3.000 curtidas, e um vereador que gasta milhões dá 4, 5 curtidas, a não ser quando ele patrocina. Então, isso também já é outro problema, que não tem nada a ver, como disse Guilherme, para trazer isso para casa. Em relação a Francisco Júnior, eu disse o Teoria de Aquiles, do filme. Estou em guerra contra a corrupção, tem políticos que não gostam de mim, estamos numa guerra, mas não numa guerra de um lá acabar com o outro, não, uma guerra política, né? Todo mundo sabe disso. E eu lutei contra umas licitações aí, investiguei outras, fiz denúncia à controladoria, ao tribunal, a tudo. Se vai dar certo ou não vai, eu fiz minha parte. Se vai ter operação, se o carro preto vai estar de madrugada na casa dos outros, eu não sei. Eu sei que eu fiz minha parte de cidadão. E durmo tranquilo, com a cabeça tranquila. Porque todo mundo que vai para aquela tribuna ali em regra, daqui a pouco fala mal de mim, mas a mão de Deus é pesada. Chega ali, me esculhamba e depois vira alvo de operação. Né? Eu não tenho nada, porque meus irmãos são limpos. Então, em relação a Francisco, é só o camarada ser alfabetizado. A situação fática, essa situação da difamação que me foi imposta, ele se retratou. Nessa situação, e especificamente nesta situação, pediu voto de aplauso. Não quer dizer com isso que eu vá retirar processo, eu tenho que tirar processo, até porque o processo que eu tenho contra ele e contra a rádio está junto com o Chibanca, e Chibanca foi condenado, ele não. Então, eu nunca pronunciei sobre isso, mas decisão são contraditória. Como é que Tota Barreto leva Chibanca para falar mal de mim na rádio, para dizer que Chibanca tinha... Vamos discutir. Não, peraí, agora tem que... Não foi nome de pessoas lá de Não foi fora. levantado? Aí Chibanca foi lá com o Tota, me difamou e eu entrei com uma ação, né? Entrei com uma ação. Chibanca foi condenado e a rádio não. Então eu mandei para o tribunal. Como é que está todo mundo junto e um é condenado e o outro não? O tribunal vai decidir. Não tem problema nenhum. Quem fica batendo no peito, não, porque eu fui absolvido, não, tem muito ainda, vai até o Supremo, né? E assim, eu quero agradecer as pessoas que fazem a torcida contra, que fazem eu ter esse crescimento político, porque eu saí da Rádio Joaquim Lapa porque eu passei ele na pesquisa, né? Então, eu bateram aí o nariz ontem. Eita, vê se machucou ele. Então, após o crescimento político, movido por um forte sentimento de inveja, tirou o programa e inventou o proselitivo, que é uma coisa que todo mundo faz naquela rádio, né? Todo mundo faz naquela rádio lá. Agora eu queria agradecer esse pessoal que fica contra mim, porque eu não poderia crescer se eu não fosse vocês. Se não tivesse vetado o vídeo monitoramento, eu não teria crescido. Se não tivesse me esculhambado na outra terça-feira, eu não teria crescido. E aqui mesmo, esse requerimento que vai ser reprovado, a finalidade já foi atingida. Para quando aparecer um boca podre no microfone dizer que eu quero fechar a rádio, isso tudo está gravado, vai ficar desmoralizado. Porque aqui está público que eu não quero fechar a rádio, eu quero eleições para presidente. Então a finalidade do requerimento foi atendido. Pode ser 16-1, 15-2, não tem problema. O que eu queria, eu consegui, que é provar que eu só quero que retire a presidência. Então, aí quando vier a mentira, vai me fortalecer mais ainda. E eu agradeço vocês, de degrau em degrau eu vou subindo. Muito obrigado. Eu coloco em votação o requerimento de número 524. Antes, porém, eu gostaria de dizer, de fazer um lembrete aqui, que a gente... Voto nominal? Voto nominal, por favor. Pode, já pedido, se todos quiserem, bota. Olha, eu gostaria aqui de ver aqui, quando vocês, vereadores, principalmente, lerem 45 dias, lembre-se que o nosso recesso, por lei, está em 54 dias, e não 45, porque depois pode alguém questionar e essa zoada todinha por causa daquela excesso do capítulo 75, do artigo 75, que o relator não tem nada a ver, foi lido também aqui pelo pastor e todo mundo votou. Agora, não estava no pedido do nosso vereador Antônio Rezende, do colega vereador, não estava no pedido dele. Aí é outra questão que a gente não vai discutir mais, está encerrando aqui. Aí eu estou dizendo que é 50... Eu só não fiz um voto de aplauso ao senhor, mas eu agradeci. Fica tranquilo. Olha, o que eu quero dizer... O que eu quero dizer, não podia deixar passar a oportunidade de... O que eu quero dizer é que está escrito no requerimento 45 dias
nessa pauta, né? E a gente leia 54, né? Porque são 15 dias no meio do ano e 39 dias no final do ano, né? O recesso, né? Para depois não ter dúvida, só isso. Bom, a pedido do plenário, pediram o voto nominal e nós vamos escolher o voto nominal. No 524 está em votação como voto nobre vereador Danone. Contra. Como voto nobre vereador Nicó. Contra. Como voto nobre vereador Roberto. Contra. Como voto nobre vereador Antônio Rezende. A favor e com fim atingido. Como voto nobre vereador Diego Prado. Contra. Como voto nobre vereadora Manu Lapa. Contra. Como voto nobre vereador Elton Lopes. Contra. Como voto nobre vereador Guilherme. Contra. Como voto nobre vereador Preto Dito Seco. Contra. Como voto nobre vereador Pedro Henrique. Pela abstenção do voto, presidente. Como voto nobre vereador Edilson. Contra. Como voto nobre vereador Josias. Contra. Então teve Só um, por favor. 4, 8, 10 votos contrários, um a favor e uma abstenção. Que se resiste. Mas estou satisfeito. O que eu queria foi conseguido. Vamos ao requerimento do número 526. Eu coloquei em votação com voto no vereador Danone. Favorável. Com voto no vereador Nicó. Pela aprovação. Com voto no vereador Roberto. Pela aprovação. Com voto no vereador Antônio Rezende. Nessa situação que ocorreu, favorável. Com voto no vereador Diego Prado. Contra. Com voto no vereadora Manu. Em todas as situações, favorável. Com voto no vereador Elton Lopes. Favorável. Com voto no vereador Guilherme. Favorável. Com voto no vereador Favorável. Felipe Sepp. Com voto no vereador Pedro Henrique. Favorável. Com voto no vereador Edilson. Favorável. Com voto no vereador Josias. Favorável. 11 votos favoráveis e um contrário. Então, foi aprovado por 11 a 1. Continue. Requerimento 527/2017 da vereadora Emanuela Rosa Araújo Pintolapa, que requer que seja oficiado o excelentíssimo senhor Manuel Severino da Silva, prefeito do Carpina, proposição no sentido de que o Executivo, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, viabilize a resolução da problemática do canal existente na rua Doutor Aranha de Moura, no bairro Novo. Requerimento 528/2017 da vereadora Emanuela Rosa Araújo Pintolapa, que requer que seja oficiado o excelentíssimo senhor Severino Ferreira de Souza, presidente da Câmara Municipal do Carpina, proposição no sentido de que a mesa diretora adote medidas de controle, organização e armazenamento do arquivo desta casa, além de propiciar mecanismos mais eficazes e dinâmicos dos atos da secretaria desta casa. A nova vereadora dá com a oportunidade de requerer seus requerimentos. De requerer, não. Então, vamos aos problemas da nossa cidade, né? Vamos lá. Esse requerimento da rua Doutor Aranha de Moura, lá no bairro Novo, tem sido denúncias constantes. Já vemos acompanhando, estamos acompanhando já constantemente esse problema. Assim como vários requerimentos, antes deles se tornarem requerimentos, eles antes são ofícios para a Secretaria de Obra. E aí a gente realmente vem solicitar, tenho aqui fotos, para quem quiser analisar a situação, assim como também convido os vereadores ir lá no bairro Novo e dar uma olhadinha nessa rua Doutor Aranha de Moura. Existe um canal, primeiramente foi feito uma casas, né, um residencial de casas, e esse residencial colocou todo o seu esgoto para essas valas que estão abertas. E daí, então, todo o escoamento dessas casas está indo para essa vala. Vale salientar que essa vala, além da problemática do mau cheiro, da questão que as crianças e os familiares ficam propícios às doenças, o matagal que está sendo feito, existe uma faixa de terra onde está sendo ocupada por pessoas que não têm casa, estão construindo ali suas pequenas casinhas, né, seus casebrezinhos, estão morando com crianças, que inclusive já estou acionando esta semana o Conselho Tutelar, né, para dar uma olhada nessa questão, é uma questão até de humanidade, e que a gente veja
eu tenho falado sempre a questão de saneamento básico na nossa cidade. Saneamento é uma questão preventiva em questão de saúde, de tudo. E aí eu tenho aqui a Lei 11.445 de 2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico. É um direito humano, é uma questão de humanidade, de civilidade. E a gente requer que a prefeitura vá até essa rua, avalie a situação dessa vala que está aberta, que os moradores não aguentam mais o mau cheiro, não aguentam mais a questão dos insetos. E até mesmo, a gente precisa analisar quais são essas empresas que estão levantando os condomínios na nossa cidade e quais são os mecanismos que elas têm, quais são os planejamentos que ela está tendo em relação ao escoamento sanitário dessas construções. E, se for necessário, até mesmo a prefeitura notificar, multar, porque simplesmente são feitas casas, são feitas suas estruturas e são jogados para o meio público de qualquer jeito. E aí prejudica o vizinho de trás, o vizinho do lado, o vizinho que está se utilizando também daquele espaço. Sem falar que é uma questão, como eu já falei, saneamento é saúde. E é necessário que a gente repense e reveja isso de forma urgente na nossa cidade. Carpina precisa ser saneada. Carpina está sem saneamento. E realmente visitei, a situação é crítica. É uma faixa de terra enorme, uma vala, que ela percorre todas as instâncias desse condomínio recém-construído. E a tubulação sanitária, como eu falei, ela vai direto para a rua, sem qualquer planejamento sanitário para que esses dejetos vão para o local exato. E o que é pior é que, devido à faixa de terra que tem do outro lado dessa vala, casas estão sendo levantadas, crianças estão ali, e isso a gente precisa fazer, eu acredito, sabe, Eliton, Guilherme e demais vereadores e população carpinense, que seja até mesmo uma ação de Secretaria de Obras, Secretaria de Saúde e Ação Social. Porque a situação realmente é crítica. Talvez pela foto não esteja tão nítido a gravidade, mas é necessário que se veja e que a gente tome providências. Como eu falei, não é um requerimento de Manu Lapa. Eu sou apenas a porta-voz de uma população que está há meses clamando, pedindo ajuda, pedindo socorro em relação a essa situação lá no Bairro Novo. Referente ao outro requerimento, eu falo da questão da organização, de tomar da mesa diretora, tomar medidas de controle, organização e armazenamento dos arquivos. Eu acredito que a secretaria dessa casa, ela tem que repensar urgentemente a forma que ela está trabalhando, para que a gente evite problemas, como houve já semana passada, que foi citado já nessa casa, e tantos outros, até mesmo falta, às vezes, de requerimentos sendo postos na pauta, o atraso da pauta e tantas outras coisas que a gente necessita e instalar, porque nós estamos utilizando uma secretaria que nos fornece, que é onde está armazenado as leis, é de lá onde passa tudo que vocês veem aqui nos papéis, saem da secretaria, entra na secretaria, e nós precisamos também criar formas urgentes de acesso restrito aos nossos arquivos e até mesmo àquele que se está lá dentro da secretaria, feito o doutor Márcio, que ele, no momento que ele está digitando seus requerimentos, o que está digitando os projetos, que está digitando os pareceres, ele é abordado o tempo todo, e a gente precisa restringir isso para que ele possa poder fazer o seu trabalho, executar o seu trabalho com qualidade, sem que a gente venha sofrer aqui na plenária, nem que a gente venha, presidente. Eu estou falando da questão da secretaria, que a gente já vem discutindo, né? Não só a questão de organização dos arquivos, que aqueles arquivos são nosso tesouro. Eu tenho encontrado naqueles arquivos leis que são patrimônios de um povo, né? E a gente precisa cuidar com muito zelo. Tudo passa pela secretaria, seja o setor de distribuição, seja o nosso arquivo, seja o processo de digitação, de discussão. Então, a gente precisa também restringir esse espaço a que só os vereadores e seus assessores, se assim possível, dentro de uma normatização, possa ter acesso, presidente. Porque qualquer pessoa está entrando ali, está tendo acesso, e a gente não sabe até onde vai dar. Qualquer pessoa simplesmente entra, faz o que bem entende, fala o que bem entende, e aqui a nossa casa, eu acredito que a casa de todo mundo tem normas, e essas normas têm que ser trazidas para essa casa também, né, para que a gente evite constrangimentos e evite maiores problemas. Muito obrigada.
Eu coloco em discussão com a palavra o novo vereador Guilherme, depois Nicole do Cimento. Boa noite, senhor presidente, primeiro e segundo secretário, nobres colegas, senhoras e senhores. Nova vereadora Emanuela, referente a esse pedido, vereadora, referente à rua Aranha de Moura, que eu vi as fotos agora e fiquei perguntando, é a rua do Cajueiro, né? Pronto, porque eu conheço ela mais como a Rua do Cajueiro. Pronto, eu conheço ela mais como a Rua do Cajueiro. Aí eu estive essa semana, ontem, acredito, foi ontem, com a secretária de obras e tinha estive conversando com ela e ela me falava, discutindo também sobre essa rua, ela me falava que vai se iniciar uma obra realmente nesse trajeto essa semana. Espero que realmente. E referente à organização lá da secretaria, nossa secretaria, você falou com muita propriedade, muito bem. Há uma necessidade, senhor presidente, porque isso diz respeito à nossa casa aqui, à organização, né, à mesa, diretora, referente a isso. É preciso colocar realmente limites ali naquela secretaria, porque o fluxo de pessoas às vezes atrapalha o andamento e o trabalho. Mas o senhor já havia falando sobre uma reforma ali na secretaria, né, mas o requerimento da nova vereadora vem reforçar esse seu pensamento, né, esse seu desejo, e muito salutar, porque realmente está uma complicação ali naquela secretaria. Às vezes chegamos, muita gente, muita conversa, e às vezes atrapalha a organização e o trabalho que ali está sendo feito. Então, que o senhor venha tomar alguma ação o mais breve possível, para que a gente possa ter uma melhora na nossa casa. Muito obrigado. Como eu vou passar a palavra para a Nicole, mas antes, Nicole, eu gostaria de dizer, até para vocês tomar ciência, a gente aqui também aceita sugestão, e inclusive, para todos os vereadores que não sabem ainda, amanhã está se iniciando ali uma obrazinha pequena, uma parede ali naquela entrada da secretaria, onde vai ter uma pessoa com livro de protocolo, ali para protocolar os pedidos, inclusive, voltando a lembrar, até a sexta-feira, requerimentos e projetos para que essa pauta chegue cedo na nossa mão, inclusive cópia dos projetos, porque se não for assim, não é possível a gente entregar cópia dos projetos para a sessão próxima, né? Para a sessão na terça-feira a gente entregar. Então, está sendo amanhã, já de manhã, o menino começa ali essa reformazinha ali, para que a gente comece a organizar. E esse presidente não é ditador, essa mesa, então aceita a sugestão, inclusive isso foi uma sugestão de Manu Lapa, né? A gente aceitou a sugestão, como aceitou o pedido de Elton Lopes aqui em conjunto, tirando, eu acho certo, que nem eu às vezes não tenho o projeto em mão, como é que a gente vai discutir um projeto se a gente não tem o corpo do projeto, só tem, né? Está entendendo? Então, se tiver outra sugestão para melhorar a casa, claro que a mesa diretora vai analisar a sugestão e as condições primeiro, né? Mas essa é viável, essa condição, essa sugestão da senhora, e a gente está tomando as providências nesse sentido para que organize mais nossa casa. Foi benéfico o seu pedido e a gente aceitou imediatamente porque tinha condições de fazer. Então, passo a palavra para o novo vereador Nicole do Cimento. Nobre vereadora Manu, eu acompanho o seu requerimento, que é muito importante, onde também eu já passei várias vezes ali nessa rua, que é, como o Guilherme falou, a rua conhecida como a Rua do Cajueiro, e realmente eu fico até feliz quando o Guilherme falou agora, que teve a oportunidade de estar ali naquele momento com a secretária Jaidete, secretária de obra, que a gente tem uma dificuldade tão grande aqui com os nossos requerimentos, onde eu venho protocolando também vários requerimentos e vários ofícios, e fica muito ao desejar, sempre dizendo que está esperando licitação, e a gente vendo o clamor de várias ruas, onde a gente colocou requerimento de, por exemplo, de reforma de calçamento, de restaurar calçamentos, que começou ali no loteamento de Santana. Um requerimento meu foi atendido, graças a Deus, ali descendo na principal do loteamento de Santana, mas um ao lado da
Assembleia de Deus, que tinha só 1 metro de calçamento destruído, hoje já passa de mais de 200 metros de calçamento. Aí é onde eu sempre vinha cobrando, mandando foto, cobrando, oficializando. E eu vi a demanda de não atender esse requerimento, porque sempre dizia que era problema de licitação. Mas às vezes eu fico observando, quando a gente quer, a gente faz. Porque 1 metro de calçamento é mais fácil você consertar com um balde de cimento, com um balde de areia, 4 pedras. E hoje a situação que está lá é precária. Vai mais de 200 metros de calçamento tem que fazer. E automaticamente tem que tirar todas aquelas pedras, tem que planear aquele pedaço ali, porque não adianta fazer só um paliativo, tem que ser uma coisa muito séria, que ali tem uns minas de água ali que sai jogando ali. E eu acredito que o seu requerimento lá naquela sua visão, na Rua do Cajueiro, é muito importante para a comunidade também, para prestar atenção nisso aí, que quem ganha é o povo e quem ganha é Carpina. E a respeito, o novo presidente, seu Bila, está de parabéns também, porque roubou até a minha cena. Porque onde eu ia falar realmente é o que está acontecendo lá na secretaria, onde a gente sabe do compromisso de Márcio. E às vezes muitos vereadores aqui chegam no dia que às vezes não está a sua pauta ali, por exemplo, que colocou, o seu requerimento não está. E às vezes tem que colocar aqui na hora, pedir, por exemplo, para ler. Assim eu fico até triste, às vezes converso muito com o Márcio. E a gente tem que dialogar, que nem o presidente falou. É no diálogo que a gente consegue chegar. E realmente, eu até falei com o Márcio, será que tem como? Eu tenho certeza que todos os vereadores já têm um planejamento na cabeça dele, o que é que vai entrar na próxima semana. Por que será que você não poderia receber até a quinta-feira, até o último expediente? E na sexta-feira trancava, porque realmente, se entregar na sexta de tarde, na segunda ainda fica ruim para ele entregar. Muita gente vai deixar para entregar na sexta-feira. E na segunda, quando ele for executar tudinho, na terça ainda não dá para entregar nossa pauta. E realmente a gente tem uma dificuldade, presidente, na entrega da pauta. A entrega da pauta só chega na nossa mão aqui na hora. Aí, às vezes, é isso que a gente está olhando, observando, que eu acredito que o senhor já com essa visão, e o nobre vereador Mano Lapa também com essa técnica nova e evoluída, né? Eu acredito que Márcio vai ter que ter um setor dele, trabalhar mais à vontade, porque realmente acredito que o mestre e o presidente Bila já sabe a situação que a gente passa quando tem uma falha, aí depois vem cobrar em cima da hora. E eu acredito que a gente errando, a gente acerta também. E com certeza Márcio vai estar mais à vontade e vai estar dando mais uma força para nós também aqui, para o nosso requerimento chegar à pauta mais rápido na nossa mão. Acredito que analisasse, presidente, que até a quinta-feira, no finalzinho do expediente, porque fica a sexta, um caso de emergência na sexta-feira, porque não tem no regimento que a gente tem 2 dias para colocar de urgência urgentíssima, aí é isso que acontece para na sexta-feira caber essa de urgência urgentíssima se acontecer algum requerimento aí. Eu fico feliz de compartilhar com vocês e acredito que quem vai ganhar mais agora também é a Câmara de Vereadores e a diretoria. Muito obrigado pelo espaço. Eu gostaria de dizer uma palavrinha, eu passo para o senhor, vereador, em dizer a Nicole que esse final de ano a gente vai levando essa questão da pauta, é que a gente entende que não é justo um funcionário da casa sair numa bicicleta de porta em porta e entregar essas pautas todas numa tarde. Então, a gente... estamos dizendo logo aqui de público a todos os colegas que nós pretendemos comprar uma motozinha para casa, para servir a casa, não é para os vereadores, sim para a casa, a serviço da casa, do Legislativo de Carpina, para que eles possam entregar essas pautas com mais rapidez, chegar nas nossas casas. Quanto a mais, não se preocupe, a gente está providenciando, a gente está fechando todas, quer dizer, as portas que a gente vê abertas para entrar. Crítica, que é bom, serve para a gente tomar as providências, a crítica, não é verdade? A crítica, ela sendo construtiva, é ótimo. Eu não tenho nada contra a crítica, desde que seja construtiva. Nós já estamos providenciando uma pessoa para ajudar ele. Um cuida do requerimento e outro cuida da parte de projetos. Né? Temos pessoas capacitadas dentro da casa, funcionário efetivo, que faz isso muito bem. Aproveitar logo para dizer, porque eu não deixo para o final, nosso relator de ata, muito bom, deu sua contribuição enorme para a nossa cidade, está se afastando também para um lugar melhor, a gente tem que parabenizar ele, né, que vai para outro serviço, a gente também já tem o substituto dele da casa mesmo, não da
contratando até porque não está podendo, mas já tem da casa. Na próxima terça-feira, acredito que já é outra pessoa aí, que nosso Tiago vai para a brilhosa Polícia Militar, né, fazer parte do Corpo de Bombeiro, a polícia, né, que tem um respeito de todo cidadão brasileiro, né, o Corpo de Bombeiro, a gente não vê. Aí, então, a gente está tomando todas as providências em prol do melhoramento da nossa casa. Com a palavra, o novo vereador Diogo Prado. Senhores, eu vou ser breve, mas gostaria de comentar sobre os dois requerimentos, iniciando pelo de número 527, que trata de problemas existentes ali na rua Doutor Aranha de Moura, no bairro Novo. Infelizmente, vereadora, o problema relatado nesse requerimento, ele é comum a tantas outras ruas. Eu tive no bairro Novo nesse final de semana e eu fiz até um comentário junto com as pessoas que estavam comigo, de que às vezes as ruas de Carpina lembra muito aquele ambiente por onde passou um terremoto e saiu levando tudo. E eu falo isso sem medo de estar exagerando nenhuma vírgula. Tem ruas que estão intransitáveis, as crateras abertas, a erosão que está nas ruas, muitas pedras, muito esgoto a céu aberto, né? Esses canais que estão muitas vezes interligados de forma totalmente irregular. E aí eu lembro bem de um detalhe que a senhora colocou na sua fala, na sua argumentação, um fato ocorrido por uma ligação irregular entre a rede de esgoto de um residencial com esse canal que passa na rua. Isso é um crime ambiental que precisa de ser combatido pelo município. Há legislação estadual, deve haver municipal, né, que coíbe esse tipo de prática. Então nós não podemos admitir que os empreendimentos sejam feitos, mas que o esgoto seja colocado de maneira irregular, que o descarte proveniente daquela construção seja feito de maneira irregular, até mesmo no momento da construção, né, que os tijolos, as britas, metralha, sejam colocadas no meio da rua. E é esse crescimento que a gente tem visto na nossa cidade. Um crescimento que não se sustenta, que logo, mais na frente, vai provocar o caos na nossa cidade. Imagine só se todos os residenciais forem construídos dessa forma desordenada. Daqui a um pouco nós não teremos mais água potável para o consumo humano, porque aquele esgoto que é lançado ali no canal, se tiver uma ligação numa rede fluvial e for seguindo, pode contaminar nossos lençóis freáticos e aí poluir a nossa água. A gente corre um risco sério de contaminação de criança, de adulto, de idoso, porque esses canais não têm nenhuma proteção. E aí a gente vai beirando realmente o caos no nosso município. Então, esse tipo de problema tem que ser combatido, né? Usamos aqui a rua Doutor Aranha de Moura como exemplo. Fico tranquilo pelo posicionamento que foi passado pelo vereador Guilherme, diante de um diálogo que houve com a secretária, que essa problemática já está sendo tratada essa semana nessa rua, mas que a gente possa, a partir desse alerta, ampliar essa atenção para tantas outras ruas da nossa cidade que enfrentam problemas semelhantes. Não quero aqui cobrar que tudo seja resolvido da noite para o dia. Nós sabemos que não é dessa forma que é possível. Mas a gente precisa de uma sinalização de que as coisas estão sendo tratadas, planejadas e de que dentro de um espaço de tempo as respostas virão. Infelizmente, o que a gente tem visto nas ruas tem deixado a gente muito preocupado, porque são ruas que retratam um descaso, um abandono e um desespero daqueles que têm que passar por ali diariamente ou daqueles que não conseguem passar por ali diariamente porque não conseguem usar sua moto, sua cadeira, seu carro e muitas vezes está transitando também na cadeira de roda, né, que eles fazem uso para se deslocar. Então, que a gente consiga mais avanços nessa área. E com relação ao requerimento número 528, que trata realmente da melhoria de procedimentos na nossa casa legislativa, eu gostaria de começar o meu comentário realmente parabenizando a postura do presidente da casa, que representa a mesa diretora, por sua abertura ao diálogo. Eu acho que quando se tem essa
esse gesto nobre de humildade, de muitas vezes escutar as pessoas que compõem a casa, né, de analisar sobre ideias, sobre sugestões, a gente consegue resultados muito maiores do que se a direção dessa casa se limitar muitas vezes ao interesse ou à vontade, né, de uma única pessoa. E a gente tem observado, né, um reconhecimento da mesa diretora dessa casa aos problemas que nós temos ainda hoje nessa casa. Infelizmente, nós temos ainda muitos problemas, mas problemas que estão sendo pontuados e que estamos buscando soluções. Não posso deixar de registrar a minha frustração quando a gente tem uma pauta aqui com 8 projetos para discussão. Eu estava até comentando agora há pouco com a vereadora Manulapa, que era a pauta do ano, dessa legislatura, na verdade, onde a gente tinha um volume maior de projetos para discutir nessa casa. Então, a demonstração de produtividade que a gente está dando para a população, discutindo esse volume de projetos. Mas por um problema que eu tenho certeza que a gente vai ajustar e não vai mais voltar a repetir, a gente teve que tirar esses projetos de pauta. Mas eu confio, eu acredito que realmente, logo, logo, a gente vai estar tendo uma casa ainda mais produtiva, mais dinâmica, né, diferente de alguns pontos que a gente tem hoje. Então, me coloco à disposição para essas discussões e eu fico na expectativa de poder contribuir dentro daquilo que estiver dentro das minhas condições. Continue. O requerimento com a palavra o novo vereador Elton Lopes. Vereador Manulapa, essa preocupação que Vossa Excelência traz no requerimento com relação à Rua do Cajueiro, assim conhecida popularmente, não é? E traz justamente essa preocupação pelo saneamento. E aí a gente tem uma grande ausência de saneamento básico na nossa cidade. Ao longo de sua história, Carpina, eu diria até outra cidade, mas pontuando Carpina, nunca foi prioridade se tratar da questão dos esgotos, né, do saneamento básico da nossa cidade. É praticamente inexistente, vamos dizer assim, pela grandeza de Carpina com relação ao saneamento básico. E essa realidade do bairro Novo é uma realidade que perpassa por construções feitas em área verde, por construções realizadas em área molhada, não é? Em área de várzea. E, consequentemente, traz esse prejuízo grande também. Ali passa todo escoamento, praticamente, do bairro Novo, não é? E, pelo que algumas pessoas têm me passado, eu não tenho certeza disso, termina essa água toda indo para o Orá também, contaminando lá também. Algumas pessoas contavam que era o caminho que ia esse esgoto. Então, veio uma situação muito complicada, né? Além do mais, eu acho que é a única rua que não tem, de fato, uma passagem molhada decente. E aí eu queria parabenizar o Pedrinho, né, que iniciou lá um trabalho antes do processo de eleição, para a recuperação de uma forma, da forma que ele encontrou, da possibilidade de dar o acesso à comunidade, de poder trafegar naquele caminho, né? Eu parabenizo pela iniciativa, mas a gente sabe que, né, foi um paliativo, Pedrinho, não foi uma ação definitiva, como tem nas outras ruas que passa as passagens molhadas. Ali precisa, de fato, né, a conclusão do saneamento básico, ou melhor, a realização do saneamento ali, canalizar tudo aquilo ali, para que não fique aparente, não é? E que a gente possa também ver, junto a esse teu requerimento também, a passagem molhada daquela passagem, que é importante. Mas é importante lembrar do que você ressaltou também, que nessa área que é proibida a construção, senhor presidente, tem uma família lá residindo. Eu passei e visualizei uma casa. Eu só visualizei uma, não tem mais, né? Então, estou invadindo uma certa área na construção de casa de bairro, de taipa mesmo, né? Que logo depois é colocado barro, né? E que é uma situação até de risco ali para aquela família. E aí é preciso, de fato, a presença da assistência social, né? Para que possa enquadrar a própria Secretaria de Obra, a Secretaria de Meio Ambiente, o conjunto funcionando para evitar que situações dessas se repitam, né, mas também dar condição de moradia a essas famílias, que também é outro prejuízo que a gente enfrenta também no nosso município.
Os outros municípios ganham, né, com relação a essa questão da garantia de moradia, né, pelo programa Minha Casa Minha Vida, e aqui Carpina não consegue alcançar ainda, e a gente precisa alcançar para tirar situações como essa, de casas construídas irregularmente em lugar impróprio. Essas são minhas palavras. Continua em discussão o requerimento com a palavra o nobre vereador Roberto da Saúde. Boa noite, senhor presidente, primeiro e segundo secretário, senhores vereadores, vereadoras e povo da minha terra. Eu vou acompanhar os dois requerimentos da nossa amiga Manu Lapa, vereadora. Primeiro, 527, que é no bairro Novo, conhecido como a Rua do Cajueiro. Uma rua de difícil acesso. E eu tenho certeza que essa casa vai aprovar esse requerimento e que possa ser remetido ao prefeito e no tempo mais rápido possível possa ser atendido. Rapidamente, eu quero frisar na rua Gessina Carneiro, ali perto do bar de Tony, a situação também é muito complicada, porque são duas famílias que estão passando por dificuldade. Levamos lá a secretária de obra, Jaidete, ela ficou de fazer uma boca de lobo e ainda não fez. E eu peço a Deus que não haja uma situação mais grave entre as duas famílias. Não vou mais além porque realmente a situação está complicada. E eu peço que nosso Deus guarde tanto a família de Tony como essa família, porque os dois realmente estão passando por muita dificuldade. Peço que o prefeito do nosso município, Manuel Botafogo, determine a secretária de obra que faça o mais rápido possível aquele serviço ali naquela localidade, porque assim vai ter um problema muito grave com essas duas famílias. O segundo requerimento, 528, já foi lido, relido, tem o meu apoio na sua totalidade. Senhor presidente, também quero parabenizar Vossa Excelência pela sua abertura, né, pelos trabalhos que vem fazendo nessa casa, e aos vereadores, pelo comportamento exemplar nessa noite. Sabemos que tudo que fazemos para o bem da comunidade. Às vezes nós temos discussões acaloradas, mas o foco é o povo da minha terra, o foco é o povo carpinense. Saúde, educação, saneamento, limpeza, funcionalismo, esse é o foco. Muitas vezes as pessoas criticam vereadores, mas nós trabalhamos aqui todos os dias, estamos aqui fazendo requerimento, buscando soluções viáveis para que o povo carpinense, aquele mais humilde, não sofra. E eu tenho certeza, está findando o ano de 2017, vai iniciar 2018, vai ser um ano de bênção, de prosperidade, e eu sei de uma coisa, Deus está conosco, Deus está aqui nesse recinto, está com cada um de vocês, vereadores e vereadoras. Essas são as minhas palavras, e Manu Lapa, Deus continue lhe ajudando, lhe orientando nos seus projetos, nos seus requerimentos, e a todos os vereadores presentes. Muito obrigado e uma boa noite. Continua em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação com a palavra a nobre vereadora Manu Lapa. Ela justificou, agora quer discutir. Quero agradecer a todos. Realmente, Rua do Cajueiro, a gente vai para a rua, de fato o nome da rua, mas aí tem os nomes populares, né? E que, inclusive, hoje ia ter um requerimento em relação a uma ponte lá também, que seria da Paz. E assim, como o Elton também falou, Pedrinho, a gente acredita que há essas soluções, mas elas são paliativas. Na hora que repensar, né, Elton, a questão do saneamento ali, realmente uma estrutura ali que possa resolver o problema, esses paliativos vão deixando de existir e talvez até saia mais custoso, assim, onera mais o município, às vezes, está fazendo tanta passagem molhada, tanta coisa, em vez da gente, aquela questão do longo prazo, fazer um investimento a longo prazo, mas que a população, de fato, vai se beneficiar no todo, porque tem uma hora que os paliativos não resolvem mais, né? A questão de durabilidade e resolução. E aí,
Também, como foi citado o nome aqui da secretária de obras, eu peço licença a todos para fazer um registro, Diogo, como você me acompanha na frustração de falta de respostas. Hoje eu tinha uma resposta de Jaidete via WhatsApp, e é isso que eu digo, cada vez mais a gente usando as novas tecnologias a serviço do bem, né, da prestação de contas, e Jaidete, ela me reportou, como ela disse, eu não estava na secretaria, mas recebi o teu ofício, e eu estou remetendo a resposta via WhatsApp, porque é mais rápido, e eu a considero, sabe, eu não preciso que ela me remeta de outras formas, eu a considero, tanto porque eu considerei a resposta dela, agradeci bastante. Foi um requerimento foi um ofício que eu emiti sobre um fio desencapado lá na Academia das Cidades, e aí eu estou sentindo a necessidade de externar isso à população, porque veio da população a denúncia, e para a população a resposta tem que ir, porque ela me deu a resposta. Mas a população precisa saber que ela tinha dito que no sábado à noite já tinha visitado a Academia das Cidades, tinha constatado isso, já estava tomando providências e que também ia tomar providência sobre a escuridão que estava ali. Como ela me reportou a resposta, eu estou transmitindo à população a resposta, se vai ser feito, se não vai ser feito, a gente não sabe, mas eu estou transferindo a resposta que ela me deu e estou agradecendo de imediato, uma vez que a gente já se queixou tanto aqui por falta de respostas. Nada mais justo do que a gente falar quando a gente recebe, né? E, presidente, eu gostaria também de solicitar ao senhor, no final da sessão, um requerimento oral. E aqui eu defino. Muito obrigada a todos. Continua em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação o de número 527. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, manifeste levantando-se. Requerimento aprovado por unanimidade. Coloquei em votação de número 528. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, manifeste levantando-se. Também aprovado por unanimidade. Requerimento... Presidente, pela ordem. Pois não. Eu até hoje estava com o jurídico da casa. Foi bom até a vereadora Manu tocar nesse assunto, né? Porque está havendo alguns enganos aqui em relação ao regimento, né? No artigo 123, se o senhor me permite, diz assim: são da alçada da plenária verbais e votado sem decisão e sem encaminhamento. Inciso 1, prorrogação da sessão. Inciso 2, destaque de matéria para votação. Inciso 3, votação para determinado processo. Inciso 4, encerramento da discussão. No caso, quando a discussão estiver passando o limite do horário. E aí, no artigo 124, que é o do escrito, vem assim. É bom porque eu estudei isso, né? Então, o Tota estava outro dia com essa conversa aí, ele que me chamou a atenção. São da alçada da plenária, escritos. Aí vem todo um rol. E tem a exceção no parágrafo único, que diz que, tirando o inciso 1, que é voto de aplauso, e o inciso 8, convocação do prefeito, é a exceção do escrito que pode ser feita na plenária. Estou falando isso, Manu, não é para você não, foi porque isso aí tem acontecido várias vezes. Inclusive, eu percebo que alguns vereadores deixam para fazer oral, porque não botam o requerimento. Porque, por exemplo, quando eu boto um requerimento meu, junta Roberto Val, Jorginho, Dudu, todo mundo para estudar meu requerimento e depois vir para a sessão para esculhambar o requerimento. Como eu comecei a estudar isso aqui, eu queria que Vossa Excelência, eu sei que é uma pessoa cumpridor da lei, cumpra o requerimento, porque o oral, não sei qual é o requerimento que vai ser feito por ela, por A, por B ou por C, está no rol do 123. E dos inscritos só tem 2 exceções, que é o inciso 1 e 8. Não sei nem qual é o requerimento, mas eu queria que alguém até levasse esse assunto à baila, e ela levou, né? Assim, não nada pessoal, porque alguém queria que alguém levasse. Eu preferia até que não fosse você, mas foi. E eu queria que trazer esse assunto à baila, porque isso está acontecendo várias sessões. Você né? depois me dá parte, Rezende? Presidente, eu utilizei, realmente não tenho conhecimento, porque a gente está ainda tomando a par do regimento, mas eu utilizei da normatização que a casa vinha seguindo, né? E às vezes assim, Rezende, não é nem que, no meu caso aqui, foi um assunto que veio e realmente eu não tinha mais tempo de protocolar, então eu utilizei No final, vereador, deixe dar prosseguimento. Prossiga, pastor. Eu só estou aqui há 12 anos. Só para que siga o regimento. Né? Porque não é o caso de Manu, quero deixar isso bem claro.
Mas eu sentia que aqui, às vezes, o cara não botava o requerimento, chegava aqui, quando esquecia de botar na secretaria, é uma coisa, né? Aí tem justificação. Agora, quando não botava, não encaminhava, e depois eu quero botar 3, aí fica difícil. Porque pega o de Resende lá, junta a comitiva, o grupo de Carlinho do Moinho, e aí bota na hora aqui para ninguém saber o que o cara vai botar. Isso aí é feioso, né? Então eu quero que cumpra o regimento do artigo 123, que diz, dá o rol taxativo do que tem que ser feito via oral. E o escrito 124, que só dá 2 incisos que pode ser feito via oral dos inscritos, que é o voto de aplauso e chamar o prefeito à ordem. Por favor, prossiga, secretário. Requerimento 1534 do vereador Severino Borges da Silva, que requer que seja oficiado o excelentíssimo senhor Manuel Severino da Silva, prefeito do Carpina, proposição no sentido que o mesmo providencie a reforma da Unidade Básica de Saúde de Caramuru. O senhor está com a palavra para justificar seu requerimento. Senhor presidente, primeiro e segundo secretário, vereadores, vereadoras, senhor e minha senhora. Esse requerimento, nós fazemos uma visita em Caramuru, né? E a população lá não é coisa de exagerada, mas precisa de uma pequena reforma no posto de saúde lá. Eu botei esse requerimento, espero que os amigos aprovem. E conversei já com a secretária para ver uma pequena reforma. Dá para ser feito urgente. E eu acho que vai ser feito e quem vai ganhar é o povo. Estou muito satisfeito já, senhor presidente. Muito obrigado. Eu coloco em discussão o requerimento do novo vereador Severino Borges, ou preto do IPCEP, né? Severino Borges. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, manifeste levantando-se. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 1537/2017, de autoria do vereador Pedro Henrique Gomes da Silva, que requer que seja oficiado o excelentíssimo senhor Manuel Severino da Silva, prefeito do Carpina, proposição, no sentido que eu mesmo providencie o calçamento e saneamento da rua F. Pessoa de Queiroz, no Bairro Novo. Requerimento 538/2017, do vereador Pedro Henrique Gomes da Silva, que requer que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Manuel Severino da Silva, prefeito do Carpina, proposição no sentido que eu mesmo providencie o calçamento e saneamento da rua Doutor José Inácio da Silva, no Bairro Novo. Requerimento 539/2017, de autoria do vereador Pedro Henrique Gomes da Silva, que requer que seja oficiado o excelentíssimo senhor Manuel Severino da Silva, prefeito do Carpina, proposição no sentido de que eu mesmo providencie o calçamento e saneamento da rua José Marlon de Amorim, no Bairro Novo. O senhor está com a palavra para justificar seu requerimento, não? Boa noite a todos mais uma vez. Eu acho que não tem muito o que justificar. Os amigos aqui já botaram em pauta, já debateram muito as ruas de Carpina como está, foram fazer a visita no Bairro Novo. Só quero agradecer a oportunidade mais uma vez e pedir aos amigos que voltem e agradecer a Elton, porque a gente tem que agradecer aquilo que faz bem a gente. Cada atitude dessa vem transformando o mundo cada dia mais. É muito importante ter amigos e pessoas do lado da gente, como você. Eu coloquei em discussão o requerimento do novo vereador Pedro Henrique. Não havendo quem queira discutir, eu coloquei em votação de número 537. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, manifeste levantando-se. Requerimento aprovado por unanimidade. Coloquei em votação de número 538. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, manifeste levantando-se. Também aprovado por unanimidade. Por último, 539. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, manifeste levantando-se. Requerimento aprovado por unanimidade. Não tendo mais nada a tratar no pequeno expediente, dou por encerrado o pequeno expediente e tem o vereador Antônio Rezende inscrito na tribuna. Por favor, o senhor fica à vontade para fazer uso da tribuna, vereador. Bora, dá uma mão. Boa noite, senhores. Bom, em primeiro lugar aqui, eu reitero, né,
o meu pedido que foi feito ali de votos de aplauso ao programa Francisco Júnior, nessa situação fática, né, em que a verdade veio à tona. No dia 17, foi feito nessa tribuna muitas inverdades em relação à minha pessoa, né? Muitas inverdades foram ditas aqui e ele teve a hombridade, né? Muito embora nós litigamos em juízo, discordamos de várias coisas, mas ele teve a hombridade de realmente, com a equipe dele, de ter dito a verdade, porque poderia não ter feito como outros fizeram, né? Eu queria dizer aqui também que eu vou renovar os meus votos de combate à corrupção, né, nessa cidade, que eu fiz aqui sentado, onde Bila está, junto com o prefeito, né? E por ocasião daquele dia 1º, foi o dia 1º de janeiro, em que todos nós tomamos posse, né? Eu fiz um discurso inflamado, que até viralizou nas redes sociais, que dizia o seguinte, né? São tão malignos quanto e piores do que o ladrão. Não existe crime mais sério que a corrupção. Outras ofensas violam uma lei, enquanto a corrupção ataca a fundação de todas as leis. O pagador de propina é pior do que o ladrão, porque o ladrão rouba um indivíduo, enquanto o corrupto saqueia uma cidade e um estado. Ele é tão maligno quanto o assassino, porque o assassino pode somente tomar uma vida, enquanto o agente da corrupção é o que corrompe de forma semelhante e assassina a própria comunidade. A exposição e a punição da corrupção são uma honra para uma nação e não uma desgraça. A vergonha reside na tolerância à corrupção, não na correção. Nenhuma cidade ou estado, muito menos a nação, pode ser ofendida pela aplicação da lei. Se nós falharmos em dar tudo o que temos para expulsar a corrupção, não podemos escapar de nossa parcela de culpa. Theodore Roosevelt, em 1903, repetido pelo juiz Sérgio Moro, né? Esse foi meu discurso aqui no dia 1º. E eu reitero esse discurso e peço aos colegas que são políticos do bem que entrem nessa luta também. Muito antes do dia 17, subiu na tribuna uma outra pessoa que me ofendeu muito mais do que no dia 17. Me atacou, mas a mão de Deus é pesada. A mão de Deus fez com que essa pessoa pagasse o preço, fosse preso 3 vezes, né? Então, assim, em Zacarias 2, Deus fala com a gente o seguinte: ai daquele que mexer na menina dos olhos, né? Então, pessoal, o recado que eu tenho a dar é esse, né? E agradecer todos aqueles que são contra mim, porque se não fosse o vídeo monitoramento, eu não teria subido. Se não fosse a rejeição, a biometria, eu não tinha subido. Se não inventasse um código de ética só para me atacar, eu não teria subido. Se não viessem aqui dizer que eu era ausente, me esculhambar, eu não teria subido nas pesquisas. E na pesquisa de Botafogo, e na pesquisa do dono da usina. Se eu dissesse que é minha, todo mundo vai falar assim: ah, mas então, isso é fruto do trabalho da torcida contra que me catapulta. Então eu agradeço cada vez mais a torcida contra, que continue me batendo, me perseguindo, que de degrau em degrau, sem gastar R$1, a gente vai subindo aí mais degraus até chegar ao destino que eu almejo. Muito obrigado a todos. Não vou fazer discurso igual os outros 2 que me atacaram, mas eu precisava dizer isso e ficar registrado, porque em outubro de 2018 a gente vai ver essa fita de novo. Muito obrigado. Pois não. Não havendo mais nada tratado, dou por encerrada a sessão e a próxima fica para terça-feira. Eu sei que a gente está devendo 2 sessões ordinárias, mas quinta-feira eu tinha cedido o plenário aqui para uma instituição, aí a gente não pode fazer, mas na próxima semana, se não tiver um feriado, a gente vai fazer 2 numa semana para que vá zerando nossa